começando mais um Café com Pimenta. Tava com saudade, Bruno? A gente uma semana sem gravar, a gente já fica com saudade, né? Não tava não, né, safado? Licença do carnaval. Pois é, no carnaval só se falava aqui em brilho, glitter, avenida. Bruno tá sem voz até hoje, hoje eu tô meio gripadinha, né? Meio rouca. E vamos começar, então, o nosso podcast. Lembrando que estamos em todas as plataformas. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify e YouTube. Acertei? E hoje eu tenho um entrevistado. É fácil de descobrir, ó. Vamos lá. Hitmaker. O Wallace Viana. Esse é o nome real. Esse é o nome real. Mas quando a gente chama pra jantar, Wallace, vem jantar, não. É Hitmaker, vem jantar. Depende, assim, do grau de intimidade ou da besteira que eu fiz. Né? Se eu vier o nome composto, é porque eu fiz alguma coisa séria em casa. Fez alguma coisa errada, né? Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com você. O prazer é meu receber você. Enfim, eu tenho a vida corrida do jornalismo, né? E aí, quando paro para estudar o artista que eu vou receber, nossa, é tanto hit que a minha cabeça tá assim, sabe? Tá tudo misturado. Bom, você é produtor musical, sim, DJ, cantor e compositor. E é um dos nomes mais influentes aí do pop, do funk contemporâneo, né? Queria que você falasse um pouquinho de como começou isso tudo, porque isso vem lá de trás, lá de Piedade. Então, na verdade, eu costumo brincar, eu falo que eu não escolhi a música pra trabalhar, eu falo que foi a música que acabou me escolhendo e quando eu vi eu já tava nela. Tudo isso começou por causa da minha avó, eu sempre falo sobre ela, o nome dela é Dona Nice, ela não tá mais entre nós. Ela não está mais entre nós, mas ela tá aí, marcadinha na pele. Não, tem uma tatuagem linda aí, exatamente, né? Ela não tá mais em vida, mas eu levo ela comigo eternamente em todos os aspectos. Mas quando eu era pequeno, eu era novinho, eu devia ter uns 11, quase 12 anos, mais ou menos. Eu morava em Piedade, em Água Santa, para quem não conhece, uma região aqui do Rio de Janeiro. E era o momento que eu estava sendo criado por ela. Meus pais eram separados, então eu preferia, na época, ficar com a minha avó. E o que acontece? Minha avó era, muito pobre na época e tal. A gente morava, perto de comunidade. E ela ali, Água Santa, qual é a comunidade? Tem várias, mas a principal, assim, que eu mais vivia ali era o Morro do 18. O Morro do 18. Isso, exato. Aí o que acontece? Ela era muito fã de música, ela sempre gostou muito de música, principalmente um grupo chamado Só Pra Contrariar, que é do Alexandre Pires. Sandy Pires. Exato. E aí o que acontece? Nessa época, ela só tinha um microsystem. Pra quem não sabe, microsystem era um aparelho que você botava um negócio chamado CD. E aí, nessa época, eu era criança que brincava, jogava bola, usava pipa e tal, normal, né? Como todas as outras, brinco com minha areia. E aí minha avó, ela nessa época ela acabou tendo câncer, né? E ficou acamada. Então, assim, uma pessoa que era totalmente ativa, lavava, passava, cozinhava, cuidava de você, todo mundo, da família inteira, de mim. De repente ela ficou na cama. E quando tudo tá dando errado, parece que dá pra piorar mais um pouquinho, né? Em alguns momentos da nossa vida. Acabou que o rádio que a gente tinha, o microsystem, quebrou. Então imagina, a pessoa já estava travada na cama, não podia fazer nada. E a única coisa que ela podia fazer era ouvir música. A distração dela era o rádio. Em menos de uma semana a gente perdeu isso. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para distrair. E aí a gente tinha um vizinho, que era um maestro aposentado e tal, e eu fui pedir para ele algum instrumento. Foi quando ele me deu um cavaquinho com 2 cordas, desafinado, sem a parte de trás, aquele tampão que encosta no corpo. Falei, é o que eu tenho aqui para poder te doar. Aí beleza, eu recortei um papelão, colei atrás. Fechou. Fechei só. Fez uma acústica, né? Uma acústica. Apertei a corda sem estar afinado, porque eu não sabia nem o que era afinação, e só tinha 2 cordas de 4. E aí, beleza, sentei na cama da minha avó e falei, avó, seus problemas acabaram. E aí foi a primeira vez que eu falo que foi o contato real, né, genuíno com a música, que dentro de dos CDs, não sei se você lembra, tinha uma revistinha, um encarte. Que quando você tipo abria... a capa do... Isso. Indo mais além, né, no vinil, tinha a capa do vinil, no CD vinha dentro, aquela... Isso, era uma revistinha. E aí quando eu abri a primeira vez, aí eu tive o entendimento de quantas pessoas participavam de uma música. Porque eu acho que é cultura
cultural nosso, talvez uma falta de informação, da gente achar que quando um grupo ou um artista está cantando, ele que faz tudo. E ninguém faz nada sozinho. É como o nosso podcast, exatamente, né? A gente tem o editor, entendeu? O produtor, sempre tem uma equipe, uma galera que faz tudo acontecer. E aí foi a primeira vez que eu li o nome do artista, que era Só Pra Contrariar, o nome dos músicos, aí eu comecei a ver compositor, produtor musical, arranjador. Olha aí a foto, ai que delícia. E aí foi quando eu tive o primeiro contato. Você que tá no colo. Sou eu. Olha! A bochecha. E aí foi quando eu comecei a ler essa ficha técnica. E aí, quando eu vi, eu já sabia as letras. De tanto ela ouvir, eu só tava lendo ali, dando uma refrescada na memória. E aí eu comecei a balançar as cordas e comecei a cantar e tal, beleza. Mas você não tinha intimidade com o instrumento? Eu só balançava, só fazia isso, sem apertar nada. Horrível, tudo um caos. E aí minha avó, no meio desse caos sonoro, com tudo desafinado, falou assim, cara, adorei, canta outra. E eu, opa... Aí cantei a terceira. Na quarta, minha avó dormiu. No dia seguinte, ela perguntou pra mim, você não vai cantar pra eu dormir hoje, não? Ah, que bonitinho. Caraca, ela gostou. E aí, todo dia, eu comecei a fazer essa rotina nossa, né, na hora de dormir. E aí acabou rolando nas nossas conversas, né? Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, vou aprender a tocar isso aqui direito, vou aprender a cantar, vou fazer uma música, minha música vai tocar na rádio, vou conhecer o Alexandre Pires. Comecei a prometer várias coisas, sonhar. E aí, desde esse dia... Toda vez quando eu ia para a escola, nessa época eu era bolsista 100% de uma escola particular, né? E aí eu ganhava o dinheiro da passagem. E aí, na época era R$1, gente, o ônibus, ó. Eu lembro disso. Era R$1 para ir, R$1 para voltar e R$2 que era o joelho com Guaraná natural. R$4 por dia que eu ganhava dos meus pais e da minha avó. E aí eu ia andando uma hora, voltava andando uma hora, não comia na escola. Para guardar esse dinheiro. Para juntar esse dinheiro. E aí com esse dinheiro, quase que diariamente eu comprava as cordas, que eu arrebentava todo dia, porque eu não tinha aula, e comprava uma outra coisa chamada revistinha de cifra, que pra quem não sabe, é uma revistinha que vem com a letra da música, os acordes, e aí tipo um manualzinho de como você vai fazer cada acorde, e aí você vai lendo aquilo ali. E aí todo dia eu ficava me dedicando aí, andando, voltando, andando, e ficava no meu intervalo da escola fazendo isso. Durante 4 meses eu fiz isso ininterruptamente, até que eu aprendi a tocar a música dela preferida, que era Interfone, do compositor Altair Veloso, gravada pelo Só Pra Contrariar. E aí no dia que eu tô chegando em casa pra mostrar pra minha avó, infelizmente eu não pude, ela faleceu na mesma data. E aí eu falo que o Wallace, né, criança, acabou ficando em stand-by. E desde esse dia, desculpa, eu comecei a me dedicar a cumprir todas as promessas que eu tinha feito pra ela. E a última promessa eu consegui foi ano passado. Depois de 25 anos, quase 26 anos, o Alexandre Pires gravou uma música minha. Ai, que lindo! Foi ano passado. Eu vejo que, assim, a gente tá falando, tô te vendo emocionado, né? Me quebrou a foto dela ali. Vamos aproveitar, Sol, pra gente não chorar, senão chora ele lá e choro eu aqui, ó. Trazer um cafezinho, né? Porque o café com pimenta tem que ter café. Você é do café? Amo café. Você toma muito o dia inteiro? Porque cara, imagino você compondo. É músico, né? Não tem jeito. É estúdio. Obrigado, viu? Aqui, por favor. Obrigado. Músico, isso aqui é o combustível. Pra poder ficar acordado no estúdio direto. E como é que foi esse encontro Obrigado, seu, né? Com o Alexandre Pires? Assim, cara, isso não foi uma coisa... Não, foi uma coisa muito louca. Meu primeiro encontro, né? Primeira vez que eu tive com o Alexandre, eu devia ter mais ou menos uns... Ai, Solzinho, obrigada. Vamos fazer um tintim? Por favor. Pra esse papo maravilhoso. Opa! Saúde. Obrigado, quentinho, viu? Que delícia. Amo. Eu devia ter uns 22 anos, 23 anos mais ou menos. Foi quando minha primeira música tocou na rádio. Eu tinha feito na época uma música com um amigo, né, e tal, produzi em casa. E aí eu botei essa música nas redes sociais. Na época era Orkut e MSN. E aí acabou viralizando muito, porque na época do colégio tinha uma coisa chamada intercolegial, que eu acredito que tem até hoje. Sim. Que juntava um colégio contra o outro pra poder ter os esportes ali, e tal. Sim. E aí, como eu não era dos esportes, eu era da música, eu pedia pra direção, né, pros diretores, sempre deixar nos intervalos eu tocar música. Só que nessa época eu tocava pagode. Eu vim do pagode, comecei com cavaquinho, tem até cavaquinho tatuado aqui. Eu comecei até muito por causa do Alexandre Pires, né? Toda a influência dele e tal. E aí nos intervalos eu sempre tocava. E aí eu acabava divulgando minhas redes sociais. Então, sei lá, depois de um ano na escola fazendo isso, eu devia ter na época
38 Orkuts. Pra época era muito. Porque na época o Orkut não era como agora, tinha um limite. A gente tinha que abrir outro e outro e outro. 1000 pessoas. Então, tipo assim, tinha 35 mil pessoas que me seguiam. Então, pra época, era uma coisa muito... um volume enorme. Muito grande. E aí, quando eu postei minha primeira música no Orkut, em 2 dias ela parou na programação das rádios. Que legal. E começou a tocar, e em uma semana ela acabou atingindo o top 10. E aí, em uma dessas rádios que eu fui na época, eu fiz um acústico, que quando o Alexandre Pires desceu, que eu me lembro, ele estava chegando de uma viagem, foi na época até que ele concorreu ao Grammy, Latino. Ele desceu, ouviu a minha entrevista, eu cantando e tal, e nessa época tinha uma coisa interessante que era bem peculiar, porque como eu vim do pagode, eu sempre ouvi também muito funk. Nessa época a minha música era um pago-funk. Ela começava romântica e o refrão virava funk. E aí eu ia pra rádio fazer o acústico com violão. Só que eu tocava o violão e eu fazia o ritmo ao mesmo tempo. Uhum. Então eu batucava e tocava o acorde ao mesmo tempo. Então pra quem tava ouvindo ficava meio que, como é que ele faz? E aí foi o que chamou um pouco a atenção. Né? Curioso pra época. E aí no dia seguinte, a minha entrevista no mesmo estúdio, na mesma rádio, quem tava lá era o Alexandre. E aí rolou alguma conversa dele com a rádio que ele queria me conhecer. Só que eu não sabia de nada. E aí no dia seguinte a rádio me ligou. Fez tipo um encontro. Fez um encontro nosso. Só que pra mim foi até engraçado porque eles não falaram o que era. Falaram assim, preciso que você venha na rádio hoje. E era a minha primeira vez na rádio. Então eu pensei, nossa, falei palavrão ao vivo. Será que eu fiz alguma besteira? Comecei a suar frio e tal. E aí quando eu cheguei lá era o Alexandre. Eu tomei acho que um maior susto da minha vida. Minha voz sumiu. Eu chorava de soluçar. Porque o assunto da minha avó mexe muito comigo, né? De promessas, de coisas que eu queria que ela estivesse vendo hoje em dia, que eu sei que ela está vendo onde quer que ela esteja, mas era o primeiro impacto de, cara, eu tô aqui. Na verdade, ela fomentou esse sonho em você, total, né? Tava ali escondidinho, total. Ela acabou... Eu não digo nem que ela fomentou, eu digo que ela me apresentou mesmo, que ela acabou criando isso em mim, porque... obviamente, eu acredito que todos nós gostamos de música, nós seres humanos não vivemos sem música. Verdade. Mas esse amor surreal que eu tenho pela música até os dias de hoje, eu acho que foi muito nascido, originado por ela mesma, assim, sabe? Que música foi essa que você cantou na rádio e que encontrou o Alexandre no dia seguinte, você lembra? Cara, eu acho que o nome dessa música era Dançando, que foi a minha primeira música que tocou lá na rádio na época. Acho que era essa mesmo, acho que foi Dançando. Você lembra? Consegue cantar pra gente? Lembro, não, tem muitos anos, não lembro. Mas a galera em casa se pesquisar vai achar. Só que não tá como Hitmaker, tá como Wallace Viana. Na época ainda era o Wallace Viana. Em que momento surgiu o Hitmaker? Então... Porque, assim, a gente tá falando em música, pagode, funk, mas... tem uma diferença, né? O que é o Hitmaker? Eu vou te falar que foi uma pergunta... Por que você trouxe esse nome pra você? Foi uma pergunta muito importante que você vai acabar tocando num outro assunto que é muito importante para muitos e muitos e muitos artistas. O meu sonho até então, ali na minha adolescência, minha fase adulta, iniciando ali os meus 18, 20 anos, o meu sonho era ser pagodeiro. Eu cantava pagode, fazia show com pagode, lancei um disco de pagode, tudo como Wallace Viana. Chegava a fazer shows, carreira... Que era um bom nome também, né, Wallace Viana? Obrigado. Era o meu objetivo naquele momento, era meu sonho até então. Só que no início da minha carreira eu acabei assinando um contrato com um empresário que os interesses dele não eram compatíveis com os meus. E aí na época, infelizmente, o objetivo dele era assinar comigo. Ele tinha um outro artista que ele achava que eu era concorrente. Então ele assinou comigo durante 10 anos e me engavetou. Nossa. Pra eu não atrapalhar o artista dele. O primeiro, né, que ele já tinha. Só que pra mim isso daí não fazia sentido, porque é contra a lei da física, inclusive, a gente conseguir ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se ele estiver fazendo um show no Rio, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, até no Rio de Janeiro também. Então, eu achei que foi uma técnica, uma estratégia dele, leonina e ao mesmo tempo maligna, porque ele acabou interrompendo o sonho de uma pessoa, uma vida, né? Talvez se eu não fosse compositor, eu não sei se eu estaria aqui agora falando com você, se eu não fosse produtor, se eu não tivesse outros meios de me comunicar, né? Através da arte. Você ficou preso quanto tempo 10 nesse anos. contrato? 10 anos. Nossa! E aí, durante esse tempo, assim que eu assinei, que eu vi que ele não queria fazer nada por mim, só me engavetar, eu voltei 1 mês, 2 meses, e falando pra ele, cara, me libera. Ele falou, cara, não vou te liberar, não é nada pessoal, mas eu fiz isso por causa disso. Eu falei, cara, mais sério do que eu imaginava. E aí eu falei, tudo bem. Então, assim, pra você ganhar sobre mim,
eu tenho que fazer algo, já que você não investe em mim, então a partir de hoje eu não faço também mais nada. Ele, tudo bem, você tá preso em mim 10 anos, tudo bem. E foi assim. E essa pessoa tá no mercado ainda? Não, plantou, colheu, né, amiga? O universo devolve. E aí, o que eu decidi fazer? Eu falei, beleza. Ou seja, mas não, você não ficou engessado. Você vai me contar uma história que vai mudar, né? Com certeza. Porque senão você ia ficar 10 anos engessado ali. Como cantor eu fiquei 10 anos preso. Só que, graças a Deus, eu tinha outros dons dentro da música. O meu contrato com ele, isso é muito importante para também a galera que está assinando alguma coisa hoje em dia. Façam contratos separados. Uma coisa é você ser cantor, outra coisa é você ser compositor, outra coisa é você ser músico e produtor. Na época eu não tinha esse conhecimento, mas dei essa sorte de fazer apenas o contrato artístico, como cantor com ele. Então tudo que eu viesse a compor, não tinha nenhum vínculo com ele. Se eu viesse produtor musical, que foi o que aconteceu, não tinha nenhum vínculo com ele, que foi a minha sorte. Então eu falei, beleza, a partir de hoje eu não canto nunca mais, até acabar esse contrato, e eu vou fazer outra coisa. E aí nessa época eu vim arranjar um emprego de vendedor de plano de saúde aqui no centro da cidade. Meu Deus! Eu fiquei trabalhando 1 ano mais ou menos. Fui fazer faculdade de publicidade, somos colegas de quase profissão de comunicação social. Eu pesquisando sobre você, eu acho que você pensou em fazer ou fez jornalismo? Não, jornalismo não. Eu fiz comunicação social, com aptidão em publicidade e quase fui fazer também jornalismo. Isso, mas no meio do caminho, acabou que a música estourou e eu deixei esse outro sonho engessado um pouquinho. E aí, nesse meio termo, eu comecei a compor. Só que eu quis parar mesmo com o pagode porque me fazia mal. Eu sou uma pessoa muito sensível, emocionada em relação aos sentimentos. Então, cada vez que eu estava fazendo um pagode naquele momento, às vezes eu até chorava. Porque eu não queria estar só como compositor, eu queria estar cantando. E era o jeito que eu via de botar pra fora a minha arte. Eu vejo que eu tenho várias aptidões, graças a Deus, mas compor é muito legal. Mas quando eu tô cantando algo que eu escrevi, eu me sinto mais realizado, sabe? E aí, naquele momento, quando eu tava compondo pra outra pessoa cantar, eu ainda tava meio incompleto. Aí eu falei, cara, pra continuar compondo, eu preciso mudar de estilo musical. Porque fazer pagode bate nesse lugarzinho ali, né, de dar gatilho. E aí eu fui pro funk. Quando eu fui pro funk, eu comecei a ter uma assertividade um pouco mais rápida e melhor do que no pagode. Meu terceiro funk escrevendo como compositor foi Beijinho no Ombro, da Valesca. E aí começou a mudar totalmente a minha vida, né? De notoriedade, enfim, de recursos. E eu falei, cara, aqui eu acho que eu tô achando um caminho legal. Só que ali ainda era compositor. E eu comecei a perceber que eu queria produzir também. Eu queria que a música tivesse a batida que tivesse na minha cabeça. Porque quando você é compositor... Aquela que você fazia lá quando tava tocando pagode na escola. É porque quando eu faço uma música, tudo toca na minha cabeça pronto. Só que quando eu era apenas compositor, eu fazia música voz e violão, voz e piano, voz e batendo na palma da mão. Eu não produzia... Eu queria explosão, tudo. Né? Eu queria tudo. Eu queria que as pessoas dessem um play e entendessem a minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a produzir, né? E aí a Hitmaker, que eu falo, era a minha produtora e eu era o Hitmaker ao mesmo tempo. E aí o nome do meu estúdio era a Hitmaker. Então as pessoas tinham esse no, né? Esses artigos que ficavam um pouco conflitantes. Até que eu decidi mesmo parar com isso, juntar, vou no Hitmaker, falo com o Hitmaker, isso é uma coisa só. E nesse mesmo momento eu percebi que eu precisava meio que assinar a minha arte, igual temos o Romero Brito, por exemplo. Eu falei, cara, legal, as pessoas assinam um quadro, como é que eu assino a minha música? E aí foi quando eu tive a ideia de botar o Hitmaker. O primeiro foi com a voz do Kevinho, mas depois eu queria botar uma coisa mais padronizada. O Kevin fazia diferente, né? Eu até anotei. Isso é Hitmaker, filho. Isso é Hitmaker, né? É porque no início, no primeiro ano que a gente começou a carimbar, cada um falava do seu jeito. Era legal cada um trazer a sua interpretação. Depois, com o passar do tempo, eu queria botar uma coisa mais padronizada. E aí foi quando eu tive a ideia de botar a voz da minha filha. Inclusive, um beijo pra minha filha, te amo, Maitê. A Maitê surgiu nessa história 2016, né? Ela nasceu. Mais uma tatuada. Não, mostra ali. Tem tudo aqui que você me mostrou embaixo da aqui, manga. Olha ali. Um sorrisão. Olha a Maitê. Dá pra ver aí, Bruno? Pela câmera dele? Dá, né? Dá. Maitê nasceu em 2016, aí em 2018 você pergunta pra ela, filhinha, quer cantar? Não, então, na verdade foi o contrário. A Maitê, ela queria cantar, né? Ela é cantora. Ela é muito musical, exala música 24 horas. Eu que tento segurar um pouco
né? Vocês já tinham na família essa coisa da música? Cara, ou isso veio com a sua avó, realmente? Então, é porque eu não conheço muito bem minha árvore genealógica, né? Família complicada, coisas de Brasil. E aí tem uma parte da família... Quem nunca? Exato. Tem uma parte da família que eu não conheço. Então, fica um pouco difícil. Mas ouvi dizer que tinha um bisavô, um tataravô meu, que era naquela época de seresta, de gafieira, que gostava muito do lance musical. Mas do ser cantor, ser músico em si, acho que não. Acho que foi. E aí, Maitê nasceu em 2016. 2016, 18 para 19, ela começou a pedir para cantar. Porque acontece, eu morava lá no pé do Morro do 18, na Água Santa, Piedade, e aí eu tinha uma casa que era 2 andares. Tá. E embaixo eu morava, em cima era o nosso estúdio. Então a Maitê, na hora do almoço, não sei o que, tava sempre ali me dá um beijo, dá um cheiro, ver como é que eu tava. Então eu ia embaixo também pra ver como é que ela tava. Então ela já nasceu nesse ambiente de estúdio, de violão, de música, tudo mais. E aí os brinquedos era mexer num violão, num cavaquinho, ia apertar um botão, meu Deus, configurou tudo. Sempre foi esse universo. E aí a Maitê, ela começou a cantar, só que começou a cantar afinada. Começou a mostrar que tinha no DNA, isso que eu ia falar, começou musical, a mostrar o DNA. E aí um belo dia ela pediu pra cantar no microfone mesmo e eu botar o fone nela. Eu falei, pô, você quer cantar, filha? Quero. Aí eu pedi pra ela fazer o Hitmaker. E aí eu fui e gravei, eu tenho esse vídeo. Que é a vozinha que a gente escuta, que né? eu uso até hoje. Hitmaker. Até hoje. Hoje ela tá com 9 anos, mas a voz é a mesma. A gente tá falando de, né, o Hitmaker cria os hits, né? Sim. Na minha época, que eu sou um tiquinho só mais velha que você... Mais experiente. Bem tiquinho, mais bem experiente. tiquinho. A gente chamava de refrão das músicas, sim, né? Hoje são os beats. Você acha que... Ou não? Não, são coisas diferentes. O refrão continua sendo refrão mesmo. Tá. Mas, por exemplo, como compositor... eu faço a música, a composição. Como produtor musical... Vamos tomar como exemplo o Beijinho no Ombro. Perfeito. Na Beijinho no Ombro... Isso, na Beijinho no Ombro eu fiz a composição. Eu peguei um violão... Tá. Comecei a tocar o violão com 2 acordes e cantei a música. Isso é apenas a composição. Eu vou ilustrar de outra forma pra galera de casa, que é até mais legal. É como se fosse um corpo nu. Beleza? Tá. A composição é um corpo nu. A produção musical é o beat, é a batida, é os instrumentos, é o arranjo, é a roupa. Entendi, é a produção, né? Exatamente. Nesse momento, aqui foi quando a gente começou. A Val. E aí, nessa época, o André e eu, só nós dois, a gente fez a composição. Apenas a letra da música, como se cantava. A gente não fez a produção musical. Tá. A produção musical, quem fez nessa época foi o Batutinha, inclusive um beijo, que é um grande amigo meu, que me ensinou muita coisa sobre produção musical. Mas no futuro eu passei também a fazer a roupa da música, que era a produção musical. Hoje em dia eu sou produtor, sou compositor, 2 em 1. Mas o que na sua opinião pega mais? Refrão. É o refrão? Eu sou viciado em refrão. Mas hoje em dia a gente também pode chamar de alguns beats. Eles são considerados refrões. Sabe quando bate... Tipo? Por exemplo, tem uma música chamada Me Rente, do Balvin, J Balvin. Quando você ouve a batida, você ouve a introdução, você já sabe que é a música. Então, pra mim, passou a ser um refrão também. É um complemento. Não é quem é mais importante. É ouve a galinha. Tá ali. E em que momento surgiram essas parcerias todas? Porque, olha, na minha lista tem aqui, né, Valesca, e eu não devo estar com a lista completa. Valesca Popozuda, Anitta, Luísa Sonza, MC Rebeca, Lesha. Sim. Tem uma infinidade de nomes. Então, quando eu comecei a cantar, na época do pagode mesmo, eu acabava dividindo camarim com muitas pessoas nos eventos, né? De abrir show pra alguém abrir show pra mim. Qual foi teu primeiro sucesso, assim? O que te marcou primeiro? Cara, que todo mundo olhou e falou, lá o Hitmaker. Esse cara é o cara de qual música? A música, pra mim, que foi o divisor de águas na minha carreira, assim, que me deu visibilidade, foi Beijinho no Ombro. Beijinho no Ombro. Beijinho, não 2012, canta pra gente. 2013. Canta, tipo, eu não posso cantar, senão eu prefiro a valística, poxa. Mas foi 2013, mais ou menos mesmo. Foi esse que foi. Pro recalque passa longe. Essa daí. Isso vai... Eu queria continuar, mas eu vou arriscar. E aí, Valesca. Depois de Valesca, sua relação com a Anitta. Cara, Anitta deve ter sido Anitta pra você antes de ser Anitta, né? Eu brinco que foi Larissa e o Wallace.
Quando eu cantava pagode ainda, ela já acompanhava já meu trabalho pelas rádios e tal. E aí um belo dia ela me mandou mensagem no Twitter, se eu não me engano, acho que foi no Twitter, dizendo que adorava minhas composições, do jeito que eu cantava, escrevia, que um dia ela queria me conhecer e que eu fizesse uma música pra ela. E aí um belo dia a gente marcou de conversar. Eu lembro que foi quando eu fui sacar um dos meus primeiros chequezinhos de direito autoral no ECAD, na Abramos. E aí eu marquei com ela num shopping aqui no Rio de Janeiro, que era o Downtown. E ela nessa época ela trabalhava numa empresa chamada Vale do Rio Doce, que olha, é do lado. A Anitta trabalhando na Vale do Rio Doce. Os dois CLT, tá? Nessa época. Eu vendendo plano de saúde e cantando, e ela trabalhava na Vale do Rio Doce. Que máximo. E querendo cantar já funk. Disso, cara. E aí a gente marcou no shopping. Eu falei pra ela, cara, eu tenho 1 hora de almoço. Olha que loucura. Eu só tenho esse tempo pra poder falar com você, vamos se conhecer, vamos trocar ideia, beleza. E aí eu marquei com ela. Já me imaginei passando no shopping, vendo o Wallace e Larissa, e dizendo que esses dois malucos estão fazendo, estão batucando ali naquela mesa. A gente marcou na fila, não, pior, nem sentamos pra beber nada, conversar, não. Falei pra ela, eu tenho 50 minutos pra sacar o cheque e voltar pro trabalho. Ela, eu também. E a gente marcou na fila de um banco. E aí, nessa fila de banco, a gente começou a conversar. Eu falei pra ela, enfim, minha visão sobre música é essa, eu posso te orientar sobre isso. Começamos a trocar ideias sobre, assim... Ela já cantava? Ela tava começando a cantar as primeiras músicas dela. Nessa época daí, acho que foi na primeira música, a segunda, já indo pra Furacão, nesse momento. E aí a gente trocou telefone e viramos colegas ali. E aí, sei lá, 6 meses depois, eu já tava abrindo o show dela. Que máximo. Sabe? Aí a gente viu essa construção. Depois de 1 ano, mais ou menos, 2 anos, acho que no primeiro ou no segundo disco dela, que ela foi fazer um disco, aí ela começou a me pedir pra eu escrever músicas pra ela. E aí a gente começou assim a parceria de composição. Aí hoje, de compositor, né, pra ela. Hoje em dia sou produtor e também tenho feat com ela, além de ser amigo de vida. Mas hoje a gente está juntos, se eu não me engano, por favor, acho que são 24 músicas juntos. Que máximo. Eu brinco que a gente é Sandy Júnior. Ludmilla também é uma super parceira, né? né? Outro amor também, minha amigona. Eu tive a honra de fazer a música delas juntas na época, né? Que foi Favela Chegou. Mas com a Lud. Favela Chegou. Isso. Quando toca essa daqui, ninguém fica parado. E eu também consegui fazer na época Cheguei pra Lud. Cheguei. Foi. Eu tô uma cantora hoje, eu tô, gente. Isso aí foi ano passado, a gente tá aprontando coisa nova já. Ah, vem novidade? Pode contar? Ainda não. Ai, nenhuma brechinha, nada. Não pode. Mas estamos preparando coisas novas já em breve. E aí foi assim, a vida foi levando, porque algumas pessoas eu conheci como artista mesmo, outras pessoas foi com a Anitta mês passado, a gente cantando junto. No ensaio da Anitta. Carnaval, não? Carnaval. A gente lançou a música junto. Bahia, isso? Esse daí foi... Salvador? Não, foi Ribeirão Preto. Eu acho que foi São Paulo. É porque eu cantei com ele em 2 lugares, foi São Paulo. O que vocês estão cantando aí? Música do Carnaval desse ano, eleita pelo Spotify. Então canta pra mim, quero ouvir. Briga de cachorro grande, mas eu gosto assim. Eu minto pra ela mente pra mim, só que eu faço gostosinho. Essa daí foi a música que a gente fez por último. Isso é muito bom, né? É muito chiclete. Eu falo que é muito puro, é suco de Brasil, sabe? Essas brincadeiras de letra e tudo mais. Eu ia falar que é puro suco de Rio de Janeiro, que a gente acaba puxando pra gente, não tem jeito, né? Também. E a Lud, falando ainda da Lud, né? Ela é muito dedicada, né? Na coisa profissional, assim. Muita coisa. Na verdade, assim, é uma leitura que... Todas elas, porque a Anitta também a Anitta é um evento, né? É uma leitura que às vezes quem tá de fora não faz ideia do esforço, e eu também não fazia. Porque uma coisa, quando eu era compositor, que é uma vida, quando você é produtor, quando você passa a ser artista, DJ, cantor, meu caso, que viaja e tem uma agenda dupla, mais família, cara, é uma entrega, é uma dedicação muito grande. Por exemplo, a gente passou agora sobre Carnaval, foram mais de 12 shows num curto tempo. Cara, dormi 2 horas por dia, 1h30, não dormia. Então, todas elas, né, todas as pessoas com que eu tive a honra de poder colaborar, de trabalhar junto, hoje eu entendo e valorizo mais ainda a entrega de cada um para estarem chegando onde elas estão, sabe? Você falou uma coisa muito legal, assim, bem natural, né? Mas que eu acho que às vezes as pessoas confundem essa coisa. Quando você tem muitos dons, né? Sim. Que é o seu caso, ou seja, você compõe, você Sim. produz, você DJ, faz os hits, cantor. Você canta, você dança, você faz tudo, né? Mas quando individualiza, Sim. às vezes foge, talvez até do público, que você é um artista.
É um artista tanto quanto a Anitta, tanto quanto a Lud, né? Sim. Porque é como se ficasse escondido por trás daquele artista que tá no palco. Eu acredito que são camadas diferentes. Por exemplo, quando eu sou compositor, eu não quero aparecer. Mas você também é o artista, né? Acaba sendo, mas... É porque a partir do momento que todos nós fazemos algum tipo de arte, todos somos artistas. Claro. Que foi a sua frase. Mas eu entendo que há uma leitura diferente pro público. Quem tá cantando na cabeça do público... Quem se expõe, né? É o artista, mas toda a equipe por trás não vem como processo para aquela arte ser efetivada. Eu já vejo de outra forma. Claro. Por exemplo, também falando sobre a Maitê. A minha filha, ela quer saber quem escreveu a música. Ela quer saber quem produziu a música. Porque ela vive nesse ambiente, ela né? Quer saber de quem fez. Pequena. Foi nesse dia que a gente gravou a tag da Hitmaker. Foi nesse dia, meu primeiro estúdio. Como é que você teve essa coisa da tag? Assim, você tem uma visão muito... publicitária. Mas além da publicidade, eu acho que você é um cara que busca muita coisa lá fora, né? Sim. Muita referência, Total, digamos assim. Sim. A tag veio assim? No Brasil, a primeira tag a ser feita foi numa a música sua? acredito que foi a minha na época, porque eu nunca tinha ouvido aqui. Mas lá fora que tinha foi outro... essa do Isso, Hitmaker? da Hitmaker. Só que lá fora já tinha outros produtores DJs que já carimbavam. Então, DJ Khaled, tem Mustard on the Beat, tem vários produtores que já faziam essa assinatura. Quando a gente fala em tag, quando fala do carimbo, é a mesma vozinha, coisa, algum né? gritinho é a mesma coisa. Carimbo, tag é a mesma coisa. Tirando a do Hitmaker, adoro. Qual outra, assim, que tenha marcado tem várias formas de interpretar. Tá. O do Kevin ei, isso é Hitmaker, filho? Foi uma... Ei, isso é Hitmaker? Isso daí marcou muito, foi a primeira. E assim que ele carimbou, a música em 48 horas já estava no top 10 do Brasil. E foram mais 2, 3. E você acha que fica só marcado na voz do MC, do Kevin, ou não? Não. Se a Márcia Pinho for lá e cantar, vai marcar também? Principalmente. Não tenho a menor dúvida. Não tem diferença? Pra mim é sobre a energia, sobre combinar com a música. Você é um cara que fala muito de energia, né? Tem um raio tratado por causa disso. Eu acredito muito sobre a energia. Tudo que você bota, acho que o universo devolve pra você. Seja positivo ou negativo, tá? Fica a dica. Eu acho que é sobre combinar. Inclusive, tem uma coisa engraçada que você falou, porque eu recebi um áudio uma vez no Instagram, não lembro quem foi o seguidor, enfim, não acabei não anotando, mas eu ri demais. Se você estiver assistindo, inclusive, saiba disso. Ele botou assim, poxa, Hitmaker, você tinha que fazer música gospel. E você tinha que carimbar a música gospel. Botando, tipo, uns melismas, sabe? Hitmaker. Eu falei, cara, a ideia. Sensacional, né? Ué, vai ser o primeiro também, né? Você vê que, tipo assim, virou uma identidade minha, que qualquer coisa que eu venha fazer, ele espera a assinatura. Só que muitas pessoas também não sabem que eu já fiz muitas outras músicas e eu não carimbei. Porque eu acabei carimbando mais o pop e o funk, né? Mas já fiz, enfim, rock, sertanejo, pagode, vários estilos, trabalho com todos, mas eu não saio carimbando. É só o meu mesmo. Mas me fala, assim, de carimbo, quais, assim? Ó, a Lesha, ela faz assim, Hitmaker é mais sexy. Hitmaker é mais sexy, né? Aí tem que ir lembrando, cada um carimba de um jeito. Mas assim. O Macetei da Anitta é um tag também? Não, já é um refrão. É um refrão, isso. Já foi o refrão mesmo que acabou pegando. Desses artistas todos, assim, qual foi a parceria assim, mais mágica que você teve? Cara, pra mim todas são mágicas, porque toda relação, toda parceria é um aprendizado. Com cada artista eu acredito que eu aprendo alguma coisa diferente, seja do lado humano ou do lado profissional. Tem artista que te ensina sobre empatia, tem artista que te ensina sobre profissionalismo. Por exemplo, até falando sobre a patroa, sobre a Anitta, por exemplo. A patroa? A patroa, eu brinco com ela assim. Teve uma vez... Falar em patroa, você é casado? Sou casado. Com a Mariana. Isso. Você tá com 38? 38. E Mariana... Tem 30. 30, bem mais nova, né? É mais nova que eu. Teu signo? Escorpião. Curiosa, fofoqueira, né? Fala. E aí, na época, o que aconteceu? Eu lembro que a Anitta tinha marcado comigo da gente poder ir pro estúdio, tá? E aí, de noite, eu olhei os stories dela. Pô, ela tava em outro país, sei lá, no México, fazendo um show. E ela marcou comigo 8 horas da manhã no estúdio, no Rio de Janeiro, no Brasil, pra gravar uma voz. A Anitta tá doida, gente. Como é que ela vai... Olho no Instagram, show rolando, 1 hora da manhã, ao vivo.
Eu falei, ela não vem. Ela não vai. Mas mesmo assim, o que eu fiz? A minha parte. Cheguei, você organizou para 7:50, tô chegando na porta do estúdio. Ela já tava lá e já tinha treinado. Já tinha ido pra academia. Olha. Ali, por exemplo, você começa a ver sobre pontualidade, sobre determinação, disciplina, sobre comprometimento, sobre disciplina, entende? Então, assim, cada artista vai te ensinando alguma coisa. Por exemplo, já teve artista que já combinou comigo de a gente fazer um disco. Chegou na hora, teve um problema pessoal, familiar ou conjugal e o mundo tava desabando. Toda uma equipe gravadora falou, não, temos que gravar. E depois a gente vê, não, para tudo, porque agora acho que foi o Feijão que a gente recebeu aqui, não lembro se o Iamba... Sambista? Amo. E ele, acho que foi ele que falou que ele chegou para uma... Não foi uma gravação, uma coisa meio de estar com o Zeca Pagodinho, que o Zeca Pagodinho comeu ele no esporro porque ele chegou atrasado. Pô, foi o Feijão, não foi? Tô te esperando, você chega atrasado. Porque é isso, né? Cada um tem uma forma. Sim. E o Zeca é um cara extremamente disciplinado, né? E exatamente. Tô vendo que a Anitta... São artistas muito... Ludmilla dizem que é muito assim também, né? Ivete Sangalo. Ivete é a ídola. Eu falo que hoje em dia eu não acredito mais naquele perfil artístico irresponsável. Tim Maia, que não aparece no show. Eu sei, eu bem que te avisei. Eu não convivi. Mas tinha essa fama. Eu não acredito mais nesse formato hoje em dia. Se você quiser ter uma carreira, você pode fazer sucesso de uma música, 2, 3 no máximo ali, mas sustentar é profissão, sabe? É entrega. Então eu sou mais nesse lugar aqui. A gente está falando de toda uma produção sua, mas não é você sozinho, né? Você tem 2, 3 pessoas com você na sua produtora? Não. Eu já tive uma produtora lá atrás, que era a Hitmaker. Isso, nós tínhamos sócios, que aí não existe mais a sociedade. Hoje é só você. Só eu sou o Hitmaker, só o estúdio. Eu acabei abrindo outras empresas, outras produtoras, outras coisas, que no caso é a Hitzin, que é meu filhote novo, que aí eu tenho uma equipe que trabalha comigo, sim. E a Hitzin é o quê? É uma outra pegada? É uma gravadora, é um selo, é uma produtora que a gente produz outras coisas, outros estilos musicais, que o Hitmaker, como quando eu comecei a cantar, eu comecei a dividir. Tudo aquilo que eu canto, eu produzo pra mim, artisticamente falando, que eu vou tocar no meu show e tal, é o Hitmaker. Mas eu produzo outros artistas, outros estilos musicais, quero lançar artistas novos. Por exemplo, tô lançando agora um artista chamado PTK, que ele tá na segunda música de trabalho, inclusive com a Pô, quero mandar um beijo pra Pô aqui pra ele, inclusive. Que aí ele faz parte da minha produtora, que é do meu selo, que é a Hitzinha. Funk também? Ele é uma mistura de brigadeira com funk, uma coisa mais nordeste. Mas a gente também trabalha com funk lá. Que legal, então tem uma pisadinha aí nesse meio. Tem as misturas brasileiras. Eu ia te perguntar isso, se você... Porque você contou do teu gatilho que fez você sair do pagode pro funk. Sim. Mas saiu de vez? Não, voltei a compor. O pagode tá permeando. Ficou adormecido enquanto eu tinha esse contrato que me fazia mal. Mas aí, ano passado, conforme eu te falei, eu acabei realizando a última promessa que eu tinha feito pra minha avó, que era de ser gravado pelo Alexandre Pires. E aí, ano passado, eu voltei a escrever. E aí, eu fui gravado já pelo Alexandre, pelo Ferrugem, acabou de gravar 2 músicas minhas. Que músicas? O Grupo Tá Na Mente. Cara, deixa eu lembrar o nome da música, que vai sair ainda. Graças ao Pai, que é o nome de uma das músicas. E a outra eu não vou lembrar. Não tem problema, daqui a pouco a produção ajuda. Então, e Ferrugem, como é que é essa relação? Porque aí já é outra parada. Coisa. Então, Ferrugem eu conheci. Aí é um pagode, samba, Jason. Isso, um beijo, meu irmão. A gente mora perto, inclusive. O Jason eu conheci também de um jeito muito genuíno. Na época eu cantava pagode, foi fazer uma participação, a gente chama de passadinha. Você tem um evento de algum grupo de pagode, tá fazendo show em algum lugar. Vou ali, vou dar uma passadinha. Vou ali dar uma canjinha. Então, foi isso. Quando eu cheguei pra cantar, quem tava tocando tantã, ele não era o vocalista, era o Jason, era o Ferrugem que a gente conhece hoje. Quando ele abriu a boca pra fazer o coro, eu falei, eu tô no lugar errado, quem tem que cantar é esse menino aqui, ó, toma, que é uma voz, é uma potência, é uma energia surreal. E ali foi a primeira vez que eu tive em contato com ele, que eu conheci, a gente trocou contato, enfim, viramos amigos.
E ao longo de vida, a minha filha é amiga da filha dele, estudou na mesma escola, nossas esposas são amigas, a gente foi morando perto, e a gente levou a amizade pra vida. Hoje você mora no Rio. Moro no Rio. Isso. A gente tá falando de Ferrugem e com o Alexandre Pires, você realizou esse sonho de Dona Nice. Gravou com ele. Sim. Qual foi a música que vocês gravaram? Deus Tá Vendo, que é o nome da música que ele gravou. Canta pra gente um pouquinho. Cara, essa letra inclusive é engraçada. Tá. Mas a galera de casa vai rir também, assim, ó. Deus tá vendo, você gastando tudo e me devendo. Tá tirando onda e eu sofrendo. Agora tua casa vai cair. Cuidado aí que Deus tá vendo. Você gastando tudo e mais um pouco. Só vive ostentando que é dos outros. Agora tua casa vai cair. Cuidado aí que Deus tá vendo. Legal. Essa música é boa pro Instagram, né? Que a gente tá devendo. Se você marcar o arroba, você vai mirar em um, vai acertar 70 amigos. Tô duro, não vou te pagar não. Aparece da lancha no final de semana. Isso, tá luxando e me devendo. Desses artistas todos, quem tá com trabalho na área agora? Cara, com você. Lançando nesse momento, a gente acabou de sair do carnaval, né? Ludmilla, que você falou que vem aí, o projetito. Isso, vem aí. Eu gravei esse mês, que foi a música do carnaval, praticamente com a Anitta e o Felipe Amorim, foi gostosinho. Lancei também com Zé Felipe, Batidão Estronda, o DG, Felipe Farra. Tô lançando essa semana também uma música com WS. E pode cantar pra gente? Não vou lembrar. Não vai lembrar da letra. Deus, só deixa eu explicar pra vocês, ó. Deus tá vendo. Deus fala assim pra mim, ó. Criatividade ou memória? Eu vou pra criatividade. Não dá pra ter os dois. Ele falou pra mim, Deus falou pra mim, criatividade ou memória? Não me deu nenhum dos dois. Mentira. Não, primeiramente que mulher já vem com a memória embutida, entendeu? Porque a gente fica lá rastreando, né? E ainda é criativa, mentira. Vem com combo. Hitmaker, eu acho tão estranho chamar você assim, toda hora foge o Wallace. Mas normal. O que carnaval? Eu quero saber como é que foi carnaval. Salvador, que você tava? Foi, cara. Eu sempre tive o sonho de pisar em Salvador, de estar Você lá. É do samba, tipo... Escola de samba? Eu não sou tanto da escola de samba, mas sou do samba no sentido de pagode, né? Do estilo musical, não da escola de samba. Mas eu gosto muito de ir à avenida assistir. Na verdade, todos os anos eu sempre fiquei no Carnaval do Rio. Esse foi o primeiro ano foi isso que eu queria saber. Não fiquei no Rio. Sou mangueiro, inclusive, gosto. Legal. Mas não sou um frequentador da escola de samba, né? Até queria ter mais tempo pra isso. Mas esse ano acabou mudando minha vida totalmente, porque a nossa música explodiu, né? E Salvador foi o quê? Trio? Camarote? Então, lá foi camarote, show? Foi show no Camarote Salvador, 2 shows, 2 dias consecutivos. Um foi até com o Bel Marques, depois do Bel. Bel Marques está promovendo uma corrida, vou correr na corrida de Bel Marques. Cara, que ideia maravilhosa. Tem até um pouco a ver com um projeto meu também que eu tô fazendo agora. Pode me chamar, sou corredora, Vamos. Tá? Que eu fiz um projeto recentemente chamado Hit Dance. Tá? Que é uma parceria entre o Hitmaker e a Fit Dance. Que maneiro. E aí são músicas voltadas para treino, para, por exemplo, aula de jump, spinning, academia, né, musculação e coreografia também. Então tem toda essa parte ali, o wellness. Só que o Bel, ele fez um lance de uma corrida que tá uma febre surreal. Eu tô acompanhando ele no Instagram. Cara. Tô correndo atrás dele no Instagram. Muito legal. E teve um match bem legal assim com o meu show, sabe? Fiquei muito feliz. E aí foi a primeira vez que eu toquei em Salvador, logo no Camarote de Salvador, assim, já comecei com o pé direito. Foi com o Bel e mais O Bel alguém? foi um dia, no outro foi João Gomes. Também João outro fenômeno, Gomes, também sou muito fã. E já foi pra um outro ritmo. Foi outro ritmo. Mas assim, ele com o show dele e eu com o meu show. Mas foi muito, muito, muito legal, assim... Deu um match muito legal com os dois artistas. Pra galera babar, porque eu tava fazendo isso aqui antes da gente começar, antes de você chegar. Diga. Falamos de beijinho no ombro, que mais? Músicas que eu fiz? Eu queria lembrar dos... Cheguei, foi com a Lud. Aí cheguei, foi composição. Foi composição. Tá. Sapequinha já foi combo. Já foi composição e produção. Foi um EP, na verdade, da Lesha. Foi a segunda vez que eu fui trabalhar com ela. Eu tinha participado como compositor de um disco, do primeiro disco dela, na época, com 2 composições. Que foi Boy Chiclete e uma música romântica que virou música de novela. Foi uma música assim, abraçada por várias emissoras. Chamada Pior Que Eu Sinto Falta. Uma música romântica. Só que aí, pra mim, ficou assim, cara, mas como é que ela é uma MC e eu não fiz um funk
músicas pra ela. E aí, na época, a gente teve uma ideia de fazermos um EP. Aí nesse EP explodiu quase, acho que todo ele. Aí já foi composição e produção. Foi a música Sapequinha, Provocar com a Glória Groove, Só Depois do Carnaval, dela solo, e Amor Bandido, L. Kekel. Foram as 4. Estourou as 4 músicas. Favela Chegou, Ludmilla. Favela Chegou foi Ludmilla e Anitta. Foi a primeira vez que elas gravaram juntas, assim, se eu não me engano, na época. A Favela Chegou. Foi a música praticamente virou o hino do Rock in Rio. Para de me fazer cantar, Hitmaker. Quem tem que cantar é não, você. Não, para não. Teu filho é pra criar, canta. Combate também, Anitta. Combate. Daí também foi um marco, assim, muito, muito legal. Essas tem tag? Todas têm. Então, quero ouvir as tags. É igual, todas, mas todas do Hitmaker? Todas são Hitmaker. E sempre a tag... Ou é o próprio cantor fazendo, ou é minha filha. Tá. Sempre é. Mas num show, por exemplo, já vamos botar Maitê? Então, como funciona? Quando o artista grava música, eles pedem pra eu mandar pra eles a base, ou BG. O que é o BG? É tudo tocando sem a voz deles. Então a tag, a Maitê continua ali online. E essa ideia de botar Maitê ainda não teve? Cara, eu não queria, confesso, mas já está rolando. Porque a Maitê... Duas histórias engraçadas que eu vou contar e vou dividir contigo. Olha essa. Escola da Maitê antiga me liga, falando: papai, estamos com um problema na escola, preciso que você venha até a escola. Beleza, chegando lá, fala assim: ó, a gente tá com um problema com a Maitê porque ela tá mentindo. Ela tá com mania de mentira. Aí eu falei: cara, eu conheço minha filha não mente. Precisamos avaliar o que está acontecendo. Chama a Maitê. Aí tá eu, a mãe, diretor e Maitê na sala. O que aconteceu? Então, a Maitê tá falando para a escola inteira que ela canta com a Anitta, com a Alexia, com a Lud, com a Lu, com todo mundo. Ela canta! E na cabeça da diretora. E a gente tá explicando para ela: quem trabalha com essas pessoas são você. Aí eu falei: então, diretora, é porque é o seguinte: quando você faz uma música, tem pessoas que cantam falando, tem pessoas que cantam solfejando e tal e tudo mais. São técnicas diferentes. A partir do momento que a gente bota a voz de alguém numa música, vamos dizer que ela está cantando? Beleza. Se tem a parte do cantor lá cantando, toda a música começa com Hitmaker, que é a voz dela, claro, na cabeça ela tá cantando. dela, tecnicamente, mas até na minha cabeça ela tá cantando. Ela está cantando, eu também diria, com essa galera. A minha voz tá lá na Anitta. Eu não vou dizer que eu canto com a Anitta. Pior é minha filha: viu, tia? Não fale. Aí faz, fica quieta. Então assim que começou. Mas depois a Maitê começou a ter essa vontade mesmo de cantar. Por exemplo, na escola tem as festas, Dia dos Pais, Dia das Mães e tal. E ela sempre Quem pede... vai pro palco? Maitê? Sempre ela. E aí no último ano passado, quando teve um Dia das Mães, ela pediu pra ir lá na frente cantar sozinha, voz e violão, uma música num auditório de, sei lá, 300 pessoas pra mãe dela. E ela cantou afinadíssima, assim. Ela tá com quantos anos? 9 agora. Não, ela toca instrumento? Tá fazendo piano. Ai, que lindo. E aí ela começou a pedir pra ter aula de canto, aula de piano, que ela quer já era, cantar. Né? Aí já foi. E aí, ano passado, finalzinho do ano, eu levei ela pro estúdio pra ela gravar uma música. Ainda bem que agora não precisa mais guardar o dinheiro do joelho, né? Agora já pode pagar os cursos. Eu falei pra ela tá mais fácil, o pai já ralou. E aí, pra ela, eu acabei levando ela no estúdio, a gente gravou uma música que ela quer lançar mês que vem. Aí eu tô segurando um pouquinho e falei: ó, a gente começa tirando nota boa. Mas você com ela? Não, só ela. Só ela cantando. Não precisa nem contratar produtor. Não é? Então, tu sabe que isso foi uma resenha? Lá em casa, eu vou te contar como é que surgiu essa ideia. Eu tô no computador produzindo uma música, a mãe tá no banho. Do nada, a Maitê vai lá na mãe. Essas histórias, né? É real. Tô aqui compondo, a mãe tá no banho. Maitê vai na mãe e fala assim: mãe, eu queria ser cantora, gamer e atriz. Eu tenho que escolher, eu posso ser os 3. Aí a mãe tomando banho: você pode ser o que você quiser. Papai seu pai faz várias, exatamente. Produtor, cantor. Seu pai faz várias coisas, eu também e tal, não sei o que, beleza. Aí ela: tá, pra eu ser gamer, o que eu preciso? Ela: você tem que ter um setup, um videogame, um computador e ter uma webcam pra você poder streamar, você jogar e mostrar isso pra todo mundo. Quem me ajuda com isso? Meu tio Patrick monta o computador. Beleza, o tio resolveu. Show. Pra eu ser atriz, ó, a mamãe é atriz também, vou te botar numa escola. A mamãe é atriz?
vou te botar numa escola. Mamãe, né, trabalha com... Não, no momento não. Ela tá fazendo outros cursos e tal, e parou com o lado de atriz. Mas aí ela falou assim, eu te boto numa escola de ator e atriz, você estuda lá e tudo bem. E pra cantar, o que eu preciso fazer? Pra você cantar... Você explora o papai. Não, olha a linha de raciocínio, isso foi o melhor. Quase isso. Você precisa ter uma música. Tá, então procura meu pai. Que meu pai faz música. Ela, pai, então... Você fez música pra fulano. Pra Anitta, pra Lesha, pra Ludmilla e pra mim. Você vai fazer pra mim, não vai? Vai. Eu tenho que fazer, né? E aí foi assim um pedido de Maitê pro pai pra ela poder cantar. E aí eu fiz a música pra ela. Então já estamos introduzindo Maitê nesse mas só se tirar nota boa no primeiro trimestre agora. Maitê. Foi assim que nasceu o primeiro pedido dela. Hoje, como é que estamos de trabalho? O que você tá produzindo? Então, eu conforme eu falei, acabei de lançar alguns projetos, né, que ainda tô colhendo os frutos dele, e eu vou entrar agora em estúdio para lançar o meu próximo EP. Ainda tô em produção, ainda não... Já tem nome esse EP? Cara, eu acredito que vai ser o Hit Dance Volume 2. Porque a gente acabou de lançar na metade, foi em julho do ano passado. E assim deu muito certo, viralizou nas academias. Inclusive, um beijo pra todo mundo das academias, da galera do Fit Dance que abraçou o projeto. Deu muito certo. E aí a galera tá pedindo volume 2, então eu vou atender os fãs e vou fazer o volume 2. Que legal. E me fala uma coisa, você acha que falando do beat mesmo, né? Claro. As plataformas, elas são uma alavanca para isso? O TikTok, o stream... Tudo faz parte, na verdade. Tudo ajuda e tudo atrapalha, se você não souber ajudar. Eu acredito que as plataformas... Atrapalha por quê, que você acha? Então, eu vou explicar. Para mim, tecnologia, ela é como se fosse uma faca. A faca, ela pode salvar a vida ou tirar uma vida. Pode. Tudo depende de como você usa a tecnologia. Toda a tecnologia, para mim, tem essa dualidade. As plataformas digitais também. A partir do momento que você consegue entender como funciona a utilização, né, daquela plataforma, e você usa ela como marketing, ela pode ser uma alavanca para o teu sucesso, mas ela também pode ter a dualidade de ser o seu fracasso, de ser uma âncora e te jogar para baixo, a partir do momento que você pensa só em algoritmos, que você deixa de usar a sua arte somando com o plus que ela pode te dar, entende? Então eu sinto que tem pessoas que ficam só copiando o que já existe. Fica focando no que já foi. Logicamente daria resultado. E que nem sempre é a sua arte, né? Não é. Porque eu acredito hoje em dia, principalmente, que o que está mais dando certo é a novidade, é a inovação, é o que vem diferente, é uma frase, é um beat, a energia, né? É algo que me surpreenda, algo que eu não tenha visto ainda. Obviamente que é um pouco mais difícil também, porque é algo inédito, diferente, mas é 50-50. Então eu prefiro nesse lugar. Você já deve ter parado para pensar que essa criatura que te barrou lá por 10 anos, na verdade foi ele que alavancou sua vida, né? Muita coisa. Porque foi ele que abriu esse universo, quando você disse assim, opa, por aqui eu não posso ir, vou por ali. Cara, eu tenho tatuado, uma das tatuagens que é tudo que acontece no tempo de Deus. Eu costumo dizer que quando o Papai do Céu quer, até quem quer te atrapalhar te ajuda. Então, você é religioso, né? Eu não tenho religião, mas eu tenho fé. Eu acredito em energia, acredito em Deus, mas para mim as religiões são pontes de tradução da gente com as nossas energias, seja lá qual for a nomenclatura que você escolher. Hoje você imagina assim, alguma coisa assim que ainda não fez, que você gostaria de fazer, muitas que você coisas. Quer explorar? Muitas coisas. Cara, eu quero fazer colaborações com muitas pessoas ainda que eu não fiz. Por exemplo, eu tive a oportunidade de colaborar ano retrasado e ano passado. Foram duas situações diferentes. Com o Akon, por exemplo, ele me chamou pra cantar com ele, tocar com ele aqui, desculpa, no Rock in Rio. E aí, meses depois, a gente lançou um EP juntos. Até aí, a camisa do Flamengo. Aí eu já não posso sorrir muito. E aí, a gente acabou colaborando. Então, ali ele me deu um gostinho também, inclusive, da carreira internacional. Eu sonho em fazer isso. Hoje em dia eu tô viajando o Brasil inteiro, graças a Deus as músicas estão dando certo. Mas eu percebi que dá pra gente sonhar mais ainda. Você não fez nada lá fora ainda? Ainda não fiz show internacional.
Já tá rolando umas cotações, mas ainda não fechamos. Mas eu queria muito ainda poder colaborar com artistas mais internacionais, inclusive. Porque eu acredito que assim a gente vai estar levando mais ainda a nossa cultura lá pra fora, sabe? O funk é algo pra mim que ele foi muito pouco explorado mundialmente, embora a gente tenha artistas que estão representando muito bem a gente, a Anitta, a Lud, enfim, estão levando a nossa cultura lá pra fora, mas mundialmente parece, tá me dando uma sensação de que o mundo tá começando a olhar pra nós agora. Então acredito que ainda dá pra fazer muitas colaborações. O funk, você acha que ele tem uma variação, assim, um funk contemporâneo, do funk proibidão, do funk, sei lá? Eu não chamaria de contemporâneo, mas ele tem subdivisões. Eu vou fazer uma outra analogia, talvez horrorosa, mas é como se o funk, ele fosse como se fosse um vírus que ele vai... Mutação, né? Eu não sei se é vírus ou bactéria, alguém me corrige depois, tá? A biologia não é o foco. Vírus, obrigado. Obrigado, produção. O vírus vai sofrendo mutações o tempo inteiro. O funk é a mesma coisa. De um mês pro outro muda tudo. Se você parar de acompanhar, muda. E ele tem variáveis. Porque é cultura isso, né? O funk de São Paulo é totalmente diferente do funk carioca. E a gente é primo. Como o próprio samba, né? Exato. Que é o samba, o pagode. Exato. O samba em São Paulo tem uma outra pegada, né? Exato. Vai tendo variações culturais, rítmicas, dialeto, muitas coisas. Onde você acha que o funk aqui no Brasil é mais forte? Brasil. Pra mim não tem isso. Não? Porque não tem mais isso. No sentido... cultural de fazer qualquer lugar. No sentido de concentração, eu diria que estaria hoje em São Paulo e Rio de Janeiro em segundo. Mas aí também tem BH. É mais uma situação de concentração populacional. Mas no sentido criativo, ainda mais com a tecnologia de internet, não tem fronteira. Quando todo mundo... Onde é que faz mais barulho? Até hoje, assim, dos lugares que você se apresentou. Aqui dentro. Não quer se posicionar, danado. Não, é porque não dá pra me posicionar, porque eu estaria sendo injusto. Cada vez eu percebo que a arte, a cultura, o meu som tá chegando em mais e mais e mais e mais lugares, sabe? Então, às vezes, por exemplo, vou brincar, eu chego no Rio de Janeiro num mês e eu senti um barulho. Eu volto aqui 2 meses depois... tá outra coisa. Então é um crescimento o rap natural. Também foi assim, aí vem o trap, vai tudo modificando, né? O tempo inteiro. E eu mesmo, por exemplo... No rap você já entrou? Não tanto. Eu até boto uma pitadinha em algumas composições minhas e tal, mas eu ainda não chamei os artistas do rap e do trap para trabalhar comigo diretamente. Mas eu me considero pop. Não funk 100%. Porque eu mesclo e faço variáveis com outros estilos musicais. Eu falo que eu sou Brasil, né? Eu gosto muito, sou apaixonado pela nossa cultura. Por exemplo, na Gostosinho ela não é funk. Ai Papai ela não é funk, uma é piseiro, outra é forró. Ai Papai é piseiro, a Gostosinha é forró. Mas tem elementozinhos bem suaves, tem uma pitadinha, misturas, é verdade. Uma pimenta ali que faz essa lembrança do nosso funk. Mas eu gosto de misturar elementos. E pode ter mudança de tag? Sempre vai ser essa? Você pode criar uma outra? Eu já criei uma nova, por exemplo, quando a música, inclusive a galera não sabe disso, quando a música é um pouco mais apimentada, eu não boto a voz da Maitê. Ah, é? Porque ela é criança. Não quero. Tá. Aí eu boto uma tag minha com a minha voz. Fala, aí, mais uma do homem, tá? Ele mesmo. Hit, make. Aí tira a voz dela. Eu gosto muito disso. Mas essa marcaçãozinha é dela, eternamente. É ela que botou separado. E tem concorrência? Quer dizer, não. A galera tenta criar algo parecido? Não, tag... Primeiro que eu não inventei a tag, né? Conforme eu falei, eu me inspirei em alguém que fez lá fora. Sim, mas hoje em dia no Brasil todo mundo faz. Você foi o pioneiro, não? Mas eu não acredito que seja um lugar de propriedade. Você não quer carregar essa bandeira? Não sinto essa necessidade. Eu vou brincar, beleza. Trouxe o petróleo aqui na costa brasileira. Tá? Mas o petróleo é meu? Eu criei o petróleo? Não, foi a natureza, foi Deus. Tava ali, eu tenho aqui, ó. Mais nada, não tem essa vaidade, não. No teu show, como é que rola? O que você... Caos. Cara, uma das coisas que eu mais amo na vida é meu show, inclusive. Estão mais do que convidados, viu, produção? Também. Delícia. Tô estendendo. Convite aceito, hein? Acho que vocês vão amar.
Cara, pra mim o show é o momento no qual eu consigo me externar literalmente como artista, porque eu consigo botar pra fora toda aquela energia, as minhas ideias, aquela loucura toda que é. Como é um pouco do meu show? Eu pego as minhas músicas que eu já fiz, tanto pra eu cantar quanto pros artistas que eu já colaborei, mudo as produções, mudo tudo. Você não vai ouvir nada, tudo. Nada natural. Tipo, que eu ouvir natural, eu ouvi no Spotify. No meu show é diferente. Caos. E aí eu misturo produção, boto mais rápido, mudo estilo musical. Cada show é um show? Cada show é um show. Eu mudo o repertório porque cada lugar do Brasil, cada público é um público diferente, sabe? Então eu vou customizando para cada lugar que eu vou tocar. Pego hits atemporais e faço uns mashups. Mashups são misturas de arranjo com músicas diferentes. Por exemplo, eu posso pegar... Vou inventar aqui agora, tá? Eu vou pegar a música do Tim Maia, eu pego a voz do Tim Maia e misturo com a base da música do Bruno Mars e de repente viro a música dos Havaianos. O que tem a ver falando assim? Nada. Mas na hora de eu produzir tem tudo a ver. E aí você começa cantando uma que vira outra música, que vira outra música. E aí eu gosto de fazer essas brincadeiras no meu show. O teu show tem você cantando e você como DJ? Isso, é um mix, né? É meio entre DJ, cantor, dançarino e essa bagunça. Às vezes tem balé. Qual é a sua predileta, assim, de levar? Como música? De você cantando? Nossa, você perguntou agora qual filho é mas teu preferido. Não tem? É porque tudo bem, as mais preferidas. Ó, das músicas já que pode começar cantando. Tá, das músicas que eu escrevi... Se você não cantar, eu vou cantar. Das músicas que eu escrevi, acho que daqui a 50 anos eu não posso tirar do show de jeito nenhum, que eu já mostrei pra você aqui, que foi a Favela Chegou. Quando toca essa daqui, ninguém fica parado. Desceu da favela pro asfalto. Que a Anitta com a Lud Para, já quando toca... mal começou, já claro que eu tô tentando lembrar. Não, tô tentando lembrar. Cadê o teleprompter? Tô tentando lembrar. A energia dessa música no show é algo surreal, causa um caos na só galera. De você falar, a gente vibra, né? Ainda mais naquela parte que faz do funk chegou, respeita. Todo mundo começa a pular, é um caos. Mas ao mesmo arrepiada. Eu também me arrepio. Mas ao mesmo tempo, quando eu canto, por exemplo, a Gostosinho, que é a música atual, para tudo. Canta Gostosinho pra gente ouvir. A refrão eu cantei mais cedo. E também marcou muito o negócio da voz, né? Que é meio carioca. Assim, ó. É briga de cachorro grande, mas eu gosto assim. Eu minto pra ela mente, só que eu faço gostosinho. Gostosinho, eu faço gostosinho. Também para todo mundo pra fazer a coreografia junto, criança, adulto. Nossa, são dois momentos assim que são muito gostosos do show. Isso na Bahia deve fazer muito sucesso também, né? Cara, é muito suco de Bahia isso daí. É muito, muito. Na verdade, a Bahia foi um dos lugares que eu mais me identifiquei, inclusive, de tocar. Foi a primeira vez que eu falei, né, do Camarão de Salvador. Mas, cara, você vê um mar de gente fazendo coreografia igualzinho a você, assim, é muito bom. Qual mais? Mais Deixa umazinha. Eu ver aqui, ó. Essa eu não canto, mas eu tô na música, foi A Sei Que Tu Me Odeia, com a Anitta, que é Sei Que Tu Me Odeia, mas tem assentada aqui, tu gosta. As mulheres começam a sensualizar. Outra música também que é muito caos, mas ela é piseira. Muito caos, muito caos. Que é Ai Papai, a galera grita: eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Eu tiro o volume. Ai Papai, macetei. Aí explode, fogos. É muito caótica também, muito gostosa. Essa Ai Papai é composição sua? Composição e produção, eu tô na voz também, um pedaço. Não, tudo não, participo. É Anitta, MC Dani e eu. A Sei Que Tu Me Odeia, mesmo time. Anitta, MC Dani e eu. E a Gostosinha, Anitta, Felipe Amorim e eu. Foram os 3 carnavais consecutivos. E essa turma, já aconteceu de você olhar porque o WhatsApp deles é assim, né? Desse povo. Anitta, Ludmilla, um monte de gente. Quero não sei o quê. Já, ao mesmo tempo, te pedindo. Normal. É normal. Não, porque são os meus amigos, é o meu círculo de trabalho. Então, às vezes a pessoa está do meu lado, tô conversando, tem vários nomes assim de cantores, enfim, artistas, fala assim: caraca, todo mundo tá te chamando. Pra mim é normal. É sua rotina, né? Minha mas rotina. Eu digo assim, de vir um pedido, porque eu imagino, os pedidos vêm o tempo todo, até porque eles estão o tempo todo criando e fazendo shows, enfim.
Mas de vir tudo junto, assim, de chegar uma hora e você diz, meu Deus, tá todo mundo me chamando. Também é normal, porque as carreiras não param, por exemplo, ainda mais hoje em dia com o avanço tecnológico que a gente falou, Spotify. Redes sociais, plataformas, TikTok, não sei o que. Você tem que estar alimentando o tempo inteiro. Então você não para de criar, não para de lançar. Então a rotina de lançamento, criação é constante, não tem as férias. A rede social sua, né? Sim. Enfim, Instagram, TikTok, você interage bastante? Totalmente. Inclusive, aqui, ó, como é que fala? Produção, por favor, me ajuda aqui, ó. Hitmaker em todas as redes sociais. Que maneiro. E você responde os fãs? Todo mundo, realmente. Na rua, a turma te conhece, assim, te reconhece? Tá começando a aumentar, inclusive, muito, como é que se diz? O reconhecimento, a visibilidade. É porque quando eu era mais compositor e produtor, não tinha esse negócio de botar a cara, né? Do front stage. Ficava mais no bastidor, né? Agora não, cantando, dancinha, entrevista, tudo isso mudou totalmente, assim, sabe? Mas eu amo demais, porque é um momento que você vê que a galera tem um carinho não só pela sua persona, mas pela sua arte, tudo que você acredita, você vai jogando no universo, a galera vai devolvendo pra você, sabe? Aqui, você falou de algumas referências internacionais, algumas parcerias que você ainda gostaria de fazer. Aqui, com a gente, no Brasil, alguém que ainda não passou e que você, queria muito... Cara, tem vários artistas. Porque às vezes eu imagino você com essa sua criação, que você deve olhar e dizer assim, eu sou a cara daquele cara ali. Não, vou te falar, tem muitos artistas brasileiros que eu queria colaborar ainda. Teve outros que eu colaborei, mas não colaborei. Por exemplo, a Glória Groove. Eu fiz uma música... hora que você falou, eu ia até perguntar, porque realmente eu acho a sua cara, assim. Amo demais, sou fã demais, somos amigos, mas ainda não colaboramos de forma direta. Já trabalhei com a Glória, mas, por exemplo, eu tinha feito a música pra Lesha, que foi a Provocar, e a Glória foi o feat. Mas eu não fiz diretamente Hitmaker cantando com a Glória. É uma artista que eu amo demais, queria colaborar. Deixa eu ver aqui também. Por exemplo... Nossa, é uma pergunta difícil, gente. A Pablo, ainda não gravei com a Pablo também. Eu ia perguntar da Pablo, mas eu não sabia. Também colaborei de forma indireta. Eu compus uma música pra Poca e a Pablo cantou. Que tá ali no universo da Glória, fez parte do feat, artista pop que eu gostaria demais de colaborar. No sertanejo, queria colaborar com quase todos. Gosto muito de sertanejo. Ainda quero fazer um projeto de Pago Funk, principalmente pra gravar com o Alexandre. Se prepara, nego velho. Nosso feat vem. E na música popular brasileira, dá pra entrar? Muita coisa. Mas você não tem, né? Nada assim... Não, então, eu acho que foi mais uma questão de projetos. Eu tô com um projeto agora que eu vou acabar entrando nesse lugar, sim. Eu te imaginei assim com Caetano e Gil, sabe? Vejo muito. Na verdade, eu tô fazendo um projeto nesse momento que eu comecei a produzir paralelo... Sentadinho do lado de Milton Nascimento, olha eu viajando. Não vou conseguir, é mais fácil botar ele pra pular junto comigo. Eu tô fazendo um projeto além do Hit Dance 2, que é De Volta para o Futuro. Como é esse projeto? Já tô na metade dele. Eu tô pegando alguns hits atemporais, ali de 90, 80, 2000, e tô produzindo com a visão de hoje. Exemplo, LS Jack, Carla, Tô Nem Aí, Luca, Malandragem, Cássia Eller. Tô conseguindo pedir essas liberações pra poder relançar essas músicas. Eu já te imaginei aqui na IA com Rita Lee, né? Nossa. Não, mas vou te falar também. Rita Lee ia pirar contigo. Outra artista que eu amaria poder fazer algum tipo de colaboração se a família liberasse as vozes. Nossa, sou fã demais. Na verdade, o Brasil é muito rico, né, cara? Culturalmente, musicalmente falando. Eu falo que é um país que ele se retroalimenta. Se você parar pra analisar até mesmo sobre o top 50, né? A gente quase não vê música gringa. A gente ama mesmo e se nutre da nossa própria cultura. Eu sou um cara apaixonado pelo Brasil. E já que tivemos aí foi um ouvinte, um seguidor, por que não o gospel, né? Aí, tá vendo? Então, eu tive uma música gravada pela Casa Worship, chamada Sopro de Deus. Aí foi a primeira vez também que gravaram a música minha, mas eu não produzi, eu só escrevi a música. Mas, cara, música é sem fronteiras pra mim. É universal, né? Universal. Literalmente universal. Eu lembro quando eu fui fazer um camp, na época eu não falava inglês tão bem e tal, eu fiquei um pouco preocupado, porque foi em Miami. E aí quando chegou lá, eu fiquei, gente, caraca, como é que eu vou me comunicar direito? E cara, o que eu menos precisei foi falar. Porque quando eu tocava alguma coisa, fazia um beat, mostrava uma composição,
a gente vai se entendendo, vai se comunicando. Naquele dia eu entendi porque que falavam que a música é a linguagem dos anjos. Você não precisa de dialeto, de idioma. Ela transcende tudo isso. De instrumentos, o que você toca? Um cadinho de cada coisa. Eu comecei com cavaquinho, depois fui pro banjo. Cavaquinho sem fundo. Eu comecei sem fundo. Depois foi com fundo, com 4 cordas. Já foi tradicional, mas é cavaquinho, banjo, violão, guitarra, um pouco de percussão, um pouco de piano. Se você pudesse, assim... quero deixar uma marca, assim, um legado, né? Hoje você está com 38 anos, mas lá na frente, que você gostaria de ser lembrado como quem? Um cara que nunca desistiu dos seus sonhos. Eu acho que, além da música, é muito mais sobre energia, perfil comportamental e jeito de pensar. Porque a música, para mim, é o modo no qual eu consigo expressar meus sentimentos. Então, por exemplo, eu tinha tudo para ter desistido dos meus sonhos desde o início, mas eu sempre usei tudo como combustível para eu não desistir. Eu falo isso muito com a minha filha, inclusive, de uma forma de um 360, porque ela já está pegando algumas facilidades que eu não peguei, mas nem ela por isso... Ela não precisa vender o joelho, né? Vender não, deixar de comer o joelho. Mas nem por isso as coisas vão ser tão fáceis também para ela em outros lugares. E as dificuldades fazem parte do nosso trajeto. E eu percebo que muitas pessoas já me procuraram para eu poder compor, produzir, e querem sucesso rápido. Mas o sucesso é resultado de um trabalho de muitos e muitos anos. Igual a gente conversando aqui mesmo, por exemplo, minha primeira composição eu tinha 12 anos, tô com 38. Eu demorei 25 a 26 anos pro Alexandre Pires gravar minha música. Tem compositor que eu conheço que está começando, né, que vai trabalhar comigo. Ele, poxa, 1 ano ninguém me gravou. Cara... Não, e quantos artistas talvez nem tiveram a oportunidade ainda de gravar com o Alexandre Pires, né? É muito tentativa e erro. Eu brinco o seguinte, ó. O Pelé, quando ele se aposentou, ele tinha a marca dos 1000 gols. Quantos ele errou? Então, cara, se ele conseguiu fazer 1000 acertos, imagina quantos erros. A mesma coisa são as composições. Eu hoje devo ter, sei lá, mais de 1000 músicas gravadas. E quantas eu nem mostrei. Porque não tá legal essa. Eu escrevo música todo dia. Então é muito mais sobre perseverar, acreditar nos seus sonhos, de às vezes a própria família não acreditar em você, seus amigos não acreditarem em você, e tá tudo bem. Você vai ter que entender que é um esforço teu, é uma batalha sua, e nem sempre as pessoas veem a mesma coisa que você vê, nem externamente e principalmente internamente, porque o que te motiva não é o que me motiva. Então não necessariamente você vai estar na mesma vibração torcendo junto, mas você não pode depender do outro para se realizar. As coisas que eu faço é por mim, minha avó e Deus. Hoje em dia eu consegui modificar isso. Eu não tenho mais minha avó em vida, mas hoje em dia eu tenho um outro serzinho que me motiva a conquistar coisas. Além da minha família, de mim mesmo, que é a minha própria filha. Então eu falo assim, cara, busca o que te motiva, não desista de você. Nem tudo vai acontecer no início, e tomara que não aconteça no teu início. Eu falo isso porque aí você não tá pronto, né? Você não tá pronto, você não vai dar valor, é muita coisa, é muito mais ansiedade e necessidade de algumas coisas, principalmente de viver de arte no Brasil é muito difícil. É um país que não apoia tanto a cultura, então eu entendo que a conta não fecha. Ou você estuda, ou você trabalha, ou você corre atrás do seu sonho. Tanto que eu te falei, eu vendia plano de saúde, fazia faculdade de publicidade e tentava música. Mas de tanto perseverar, Anitta, né? Quando você conta o encontro de vocês dois, né? Você vendia plano de saúde, ela trabalhava na Vale do Cara, Doce. Isso é muito doido, porque eu falei isso essa semana pra um artista. Pô, não tô conseguindo me manter e tal. Eu falei, arranjei um emprego. Eu sou artista, não posso trabalhar. Aí eu, oxe, e por que não? A gente conversou aqui foram tantos entrevistados, mas com a turma do pagode. Foi o Bom Gosto? Bom Gosto? Acho que foi o Bom Gosto, que eles até sei lá quando trabalharam em outras coisas. Sim. Só foram viver da música. E isso não te transforma, gente, em menos artista ou mais artista. Na verdade, eu vou até brincar, tá? Vou contradizer. Pra mim, te transforma em mais artista. Porque você conseguir levar uma vida dupla, tripla, você tem que ser muito artista mesmo para poder conseguir levar. Mas lá na frente, cara, a recompensa é muito diferente. Uma coisa é ter preço, outra coisa é ter valor, sabe? As coisas que foram acontecendo na minha vida têm um valor para mim
surreal, sabe? Você acha que hoje, com as redes sociais, né, o universo da internet, a turma acaba achando que tudo vem rápido demais, né? Porque algumas pessoas realmente podem, né? Tudo é muito fake pra mim. A tua realidade não é minha realidade. Por exemplo, ó, hoje, na data de hoje, né, eu não tive tempo ainda de postar nada, tá? Mas eu já fiz muita coisa. Então, se eu postar que eu estou aqui apenas na rádio, a minha vida é só essa? Não. Já levei minha filha na escola, já busquei, já fiz mudança, já fiz... É a música que você cantou, né? Que a gente desenha uma vida, mas que na realidade não é aquela. Você só vai ver na rede social aquilo que eu quero que você veja. Claro. Entende? Aquilo que eu permito que você veja. Mas a vida acontece off. Então você falou assim pra mim: poxa, mas sua agenda telefônica é cheia de artista? Sim, mas finge. Eu quero hoje trabalhar no jornalismo, tá? Não perdi isso ainda não. E aí eu vou te perguntar: o seu telefone é cheio da galera que trabalha nesse ramo? Sim, é. Nossa, normal pra você? Normal. Pra mim não é. Porque não é a minha bolha. Então cada um vive uma realidade. Isso não te torna mais especial que eu e eu, claro, do que a ti. Então são vivências diferentes, são histórias diferentes com situações que são diferentes e que num determinado momento da vida podem se encontrar. Só que na rede social torna um véu, uma lente, que a gente acha que tudo é perfeito, tudo é rápido, tudo é lindo, e não é, galera. Os relacionamentos não são só maravilhas, as pessoas não só têm viagens, o carro que você vê lindão, às vezes tá com busca e apreensão, a casa tá com problema, entendeu? Tem muitos problemas. Ninguém posta boleto, né? Ninguém posta, tô com o nome sujo. Ninguém posta, entendeu? Então, assim, eu acredito que você tem que ver a tua história. E é melhor nem postar, galera, dependendo, também não vai virar depressão geral. Se fuxica, e até é bom a gente falar sobre isso, porque olha só, a gente essa semana teve um problema muito sério no Brasil, trocando totalmente de assunto. O assunto, uma coisa séria, tá? Falando sobre assédio daquele juiz, né, lá em BH, que estupro, na verdade, foi estupro, não foi? Que ele é bem mais velho, com uma criança. Isso. É um relacionamento... Ele romantizou um relacionamento entre um cara de 30 e poucos anos e uma criança. Isso. Beleza. Aí a gente foi ver direitinho. Aquilo dali, obviamente, tinha que viralizar. Reverberou, e graças a Deus viralizou. Sim. Foram fuxicar direitinho a vida do desembargador, né, do juiz lá que deu a sentença. Sim. Descobriu que o cara estava sendo também indiciado, incriminado por vítimas que foram falar agora sobre o assunto. E se tivesse sido tudo offline? Ninguém então saberia, se você olhasse para um DJ, para um juiz, para um desembargador, pô, cara, o cara tem um salário maravilhoso, tem um cargo, você só vê a ponta do iceberg positiva. Mas quando a maré desceu um pouquinho, você começou a ver coisas que você não imaginava. Isso é a vida de muitas pessoas. Então, ele postava sobre o que ele fazia offline nas redes sociais? Claro não. A justiça até então, antes dessas pessoas denunciarem, sabia o que ele estava fazendo? Não. A partir do momento que se mostrou um pouco, olha como é que mudou tudo. Então, voltando para o nosso prisma, eu acho que é muito mais importante você entender sobre a sua vida, sobre o seu corre. As minhas conquistas não vão ser as suas conquistas, não é porque eu consegui que você vai conseguir. Até mesmo a comparação artística. Poxa, mas fulano conseguiu isso, parabéns para fulano, faça a sua história. O tempo é diferente, a mentalidade... O network é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente, né? Não dá pra... São dois MCs, tudo é diferente. São colegas de profissão do mesmo estilo musical. São histórias diferentes. Não dá pra se comparar. Um tem uma luz, outro tem outra luz, um tem uma energia diferente. Não dá. Por isso que eu falo, cada história é uma história e cada história ela tem a função dela no universo. Cada estrela tem um brilho diferente. E tudo é uma constelação, sabe? Com certeza. E a gente falando dessa constelação, desse brilho, dessa energia, quando você... A gente já tá quase encerrando o nosso papo. Quando você para compor ou para pensar na sua produção ou na sua tag, isso é toda hora? Isso vem no banho, durante o jantar, no papo com a Maitê? Tem uma receita de bolo, tipo, vou me reunir aqui com a galera e a gente já sabe que o formato é esse? Como é que é essa criação? É tudo que você falou e mais um pouco. Primeiramente, tem uma romantização muito grande em torno da composição. Vou começar sobre a composição, mas entenda como criatividade como um todo. Pra mim é 90-10.
É 90% esforço, teimosia, perseverança e 10% criatividade. Para mim, a criatividade, ela é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina... Ela flui, né? Ela vai fluindo. Por quê? Eu sou uma pessoa que ouve e lê bastante. Não só sobre livros, é informação o tempo inteiro. Eu estou me nutrindo sobre informações. Então, quanto mais informações eu absorvo, eu brinco que eu tenho uma visão como se eu estivesse vendo aqui ao meu redor, invisivelmente, muitas palavras, textos, histórias tudo acontecendo. Tudo flutuando ali, né? Tudo flutuando. E eu só pego e faço assim, ó. Te mostro. Aí você, caraca, como é que você viu isso? Exemplo, eu sou um pintor, tá? Eu tô te olhando. Posso te pintar, Márcia? Posso. Fica aí. Eu sou um pintor de realismo. E eu tô aqui, ó, te olhando durante algumas horas, estou te desenhando. Quando você vê o quadro, é você. E você tá assim, caraca, que lindo. Tá, mas lindo é você, porque eu só tô te pintando, você já tá aí. Eu só tô fazendo um retrato pintado seu. A música, pra mim, é igual. As histórias, as frases, tá tudo ao nosso redor. Eu só tô pegando a tua história, que você contou, o que eu vivi, ela é comum aos dois, e tô te mostrando. Quando eu falo sobre o seu retrato, é uma história peculiar sua. Se eu fizer um desenho do Pão de Açúcar, é uma história em comum que todos nós passamos todo dia. Olhamos para ele e falamos, nossa, que história linda. Nossa, o Pão de Açúcar é lindo. E aí eu vejo essa arte comparando a pintura e a música dessa forma. Mas o pintor, se ele não ficar exercendo, ele não vai estar com a técnica tão afiada. O autor, o produtor, é a mesma coisa para mim. Então é muito mais sobre... tá ouvindo do que tá colocando só pra fora. Na pandemia você tava por onde? Em casa. Em casa. Quase pirando também. Mas nessa época você tava compondo? Foi... Todo dia. Foi um momento de muito exercício, né? Não, na verdade é muito bom a gente também falar sobre isso, porque acontece, a arte, ela vem, inclusive no meu caso, inclusive foi um tópico na minha casa essa semana. Eu e a minha esposa, a gente tava falando sobre a Maitê, que a gente tá botando agora, a partir de agora, de 1 a 2 horas, que a gente vai colocar isso diariamente para ela, de tédio, sem fazer nada. Tédio é tédio, não fazer nada, sem TV, sem celular, sem computador, sem livro, sem nada. Sem você digital. sentada na cama, na mesa, no seu quartinho, não tá de castigo. Um papel e uma caneta. Faz o que você quiser. Quero desenhar, desenha. Quero escrever, escreve. Quero fazer uma lista de coisas. Quero cantar, compor. Qualquer coisa, fique no tédio. Por quê? Porque é no tédio que a gente exercita a criatividade. Na pintura, na escrita, no texto, em tudo isso. Então você ficar de tédio, hoje, parece que é um castigo. Mas eu me lembro que quando eu comecei a escrever, eu estava fazendo nada, eu estava no quarto parado. E aí você começa a fazer histórias com seus brinquedos, você está criando, ó. Você começa a escrever, você começa a pintar, só que hoje em dia a gente quase não vê isso. E aí quando eu fui fazer esse exercício com a minha filha, eu descobri que ela desenha muito bem, que ela já tem noção de escrever muito bem, já está começando a aprender a rimar. A arte tá ali, né? Só tem que espremer um pouquinho. Então cai muito nesse lugar do exercício, de você exercitar esse lugar. A gente fala, né, que quem trabalha não ganha dinheiro, não tem tempo de ganhar dinheiro, porque você trabalha tanto que você não fica no tédio para raciocinar, para criar, para fluir. Tem uma frase que diz que quem trabalha muito não ganha dinheiro, que quem ganha dinheiro é quem pensa mais do que trabalha. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu falei, nossa senhora, isso é tenso, mas a gente vê, na vida que a gente tem, a gente nem tem tempo. E a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim, tem claro. que ter um pouquinho de tudo, senão também não funciona. Mas né? o que você falou sobre a pandemia, sobre o tédio e tudo mais, eu falei que era importante falar sobre isso, porque acontece. Na pandemia foi um momento da vida de todo mundo, literalmente todo mundo, na palavra mesmo, de exaustão mental, de medo, de insegurança, de tédio, de não ter a vida social, que os seres humanos foram feitos para socializar. Então foi um momento para mim entre cuidar do lado emocional, espiritual e psicólogo e tudo mais, e ao mesmo tempo continuar tentando criar, né? Porque a arte, ao meu ver, ela foi um dos primeiros lugares a serem afetados. Com certeza. Né, por causa dos eventos, tudo mais e tal. E num momento tão triste, e eu que faço, sei lá, 90% das minhas músicas hoje são pra festas, eu não tinha festa, eu também não estava feliz para poder fazer esse tipo de lugar. Então também foi muito importante para mim, para eu olhar para dentro, antes de eu pensar em fazer música para fora.
Porque é como agora, né? A gente está no momento que está vivenciando essa história da guerra. Total. E que parece que é quando o ser humano dá aquele gatilho, ele diz assim, epa, eu posso... Tudo pode acabar de repente, né? E você vê alguém perto de você, alguém que está lá no local da guerra, ou alguém como nós temos aqui dentro do nosso, né, do nosso núcleo, gente que está indo viajar, saindo de férias para ir para lá, e agora não vai ou não vai? Pode descer no território ou não pode? Eu estava em Miami semana passada fazendo um trabalho. Quando eu pisei no Brasil, começou a guerra. O nervoso que me deu, a insegurança que me deu, eu falei, cara, e se acontecesse alguma coisa comigo lá, e minha família? Tá lá, exatamente. E aí, ao mesmo tempo, me vem empatia de, cara, imagina quantas pessoas civis, pessoas que vão sofrer retaliações, efeitos colaterais por causa de 2, 3 pessoas que decidem algo sobre a sua vida. Sobre a vida de todos, na verdade. Não, né? Sobre a sua vida, entende? Alguém toma conta da decisão de você vive isso é horrível. Mas eu acho que a arte está aí para isso, né? Para suavizar a nossa vida. Vamos encerrar com... tem que ter um xodó. De quê? Uma música, um xodózinho. Qual é o teu xodó? Vai. Quem é a Maitê das notas musicais? Caraca, é porque pra quem faz música, isso eu falo sempre também, são filhos. Cada música, ela expressa um sentimento, um momento. Tem que fazer um pupurri de... Pra você ter noção, no meu show de 1h30, você sabia que eu não toco todas as minhas músicas? Acredito. Não dá pra escolher. Inclusive é um dos momentos que eu mais sofro, que é pra escolher o repertório de um show. Coisa que vocês não sabiam. Aqui, ó, alô, produção, olha lá, ela rindo, ó. Não me faça essa pergunta. Vou brincar, ó, de novo. Você falou que eu não gosto de me posicionar. Minha música preferida? Não, eu não falei isso. Não, naquela hora brincando. Você foge. Eu fujo. Minha próxima música é sempre a preferida. A próxima. Então vamos, já que a gente vai encerrar esse papo gostoso, vamos encerrar... fazendo o hitmaker que todo mundo ama ouvir, né? Mas eu vou inverter agora. O hitmaker só vai ser gravado agora. Eu vou samplear a sua voz, vou mandar pro seu programa com a sua voz. Você vai fazer hoje pra gente finalizar com chave de ouro. Vamos. No 3? Vamos. 1, 2, 3 e... Hitmaker! Obrigado, meu amor. Obrigada a você, foi um prazerzão. Amém, muito obrigada por ter vindo. Esse papo gostoso, que a gente possa voltar pra você me contar esse babado da Ludmilla, que você só deixou aí no daqui a pouco. E quem sabe voltar um dia com a Maitê aqui também, né? Maitê já sentadinha naquela cadeirinha fazendo o hit dela. É isso, um beijo, obrigada. E acabamos mais um Café com Pimenta. Eu espero você no nosso próximo episódio. Obrigado. Até lá.